Olá, bom dia, tudo bem com você? A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito feliz de ter a oportunidade de mais uma vez fazer esse devocional com vocês. Hoje eu trago uma palavra em que eu vou falar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que me aconteceu sobre o discipulado. E eu quero convidar você que está aí me ouvindo a pegar a sua Bíblia e abrir ela no livro de Gálatas. Nós vamos fazer uma leitura a partir do capítulo 4. Livro de Gálatas, capítulo 4. E como de costume, se você tiver aí, pega a tua caneta, pega uma caneta, escreve, anota, não deixa passar despercebido aquilo que Deus vai falar contigo, tá bom? Deu tempo de você pegar? Enquanto isso, a gente pede que vocês curtam o vídeo, que vocês comentem no chat, que vocês interajam conosco através das redes sociais, tá bom? Então vamos lá, capítulo 4 de Gálatas, a gente vai ler 3 versículos a partir do 18. Gálatas 4:18 diz assim: é bom ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Essas são palavras do apóstolo Paulo para, como ele disse, os seus filhos. Isso me faz pensar que Paulo, ele tinha um carinho especial. Vocês estão percebendo? Tem alguns macaquinhos aqui ao redor. Não deixe isso atrapalhar a sua atenção, não. Vamos lá, eu vi agora. Paulo tem um carinho muito especial com os seus filhos na fé, com aqueles que Deus tinha lhe dado. Ele cuidou, ele ensinou, ele abriu mão da sua própria vida. Perceba que Paulo ele não se relacionou com ninguém, Paulo ele não se casou, Paulo não teve nada na vida além de viver em prol dos outros. E nesse momento é como se ele estivesse fazendo a comparação de quem os filhos eram com o que os filhos têm sido hoje. E pelo que eu entendi, Paulo está demonstrando que os Gálatas eles eram fiéis, eles eram filhos que geravam orgulho. Porém, ao escrever essa carta, ele teve notícias que o comportamento deles não era o mesmo. E é por isso que no final do versículo ele diz: estou perplexo, estou pasmo, estou impressionado que apesar de tudo que eu fiz por vocês, vocês ainda se comportam dessa maneira. Ele diz que, meus filhos, eu tenho sofrido mais uma vez dores de parto ao ver Cristo sendo formado em vós. Isso me faz pensar que um pai, uma mãe espiritual, ou seja, como nós estamos falando nessa semana, um discipulador é aquele que tem não apenas um afeto, um carinho, mas tem um amor diferente por aquela outra pessoa. É alguém que se preocupa, é alguém que se importa, é alguém que está preocupado com você, que faz de tudo para você crescer, é alguém que vai se dedicar para você alcançar o seu melhor desempenho e viver coisas incríveis. Mas, como nós bem sabemos, ovelha morde, né? E nem tudo são flores. Isso quer dizer que, apesar de todo o amor, toda a dedicação e carinho que talvez o seu pastor, o seu discipulador, sua discipuladora já tenha feito por você, você deve ter errado em algum momento. Eu já errei. E eu quero aproveitar esse gancho para dizer uma coisa para vocês. Essa semana, eu estou gravando aqui isso aqui do meu condomínio e eu fiz uma retrospectiva, estava pensando na minha vida, fiz uma retrospectiva de 20 anos, ou seja, desde 2000. E eu fui colocando os pontos mais relevantes da minha vida ao longo desses 20 anos, de 2000, 2001, 2, 3, 4, até chegar agora em 2020. E eu percebi o quanto Deus me permitiu crescer, o quanto Deus colocou pessoas especiais na minha vida que contribuíram e muito para o meu desenvolvimento, mas também me fez perceber o quanto eu fui injusto com elas,
o quanto eu fui desobediente, o quanto eu fui, como é que eu posso dizer, uma pessoa que não soube aproveitar algumas oportunidades. Outras eu aproveitei bem, mas algumas não. E eu tenho certeza que o que eu vou falar agora para você vale impactar. Vamos lá. Em 2010 eu já tinha me convertido, eu me converti em 2000 e, eita Deus, eu me converti em 2007, se eu não me engano. E em 2010 eu participei da Envia, Escola Noturna Vida em Abundância, da Jocum. E ali foi onde eu consegui entender quem eu era no reino de Deus, a minha identidade. Foi incrível, foi um tempo maravilhoso. Meu Deus, aquilo foi de fato um divisor de águas na minha vida. Eu consegui perceber porque as minhas inclinações ministeriais eram tão diferentes de algumas pessoas. Pois bem, em 2010 eu terminei, fiz uma viagem missionária para São José da Laje. Em 2011 a gente fez algumas viagens missionárias, alguns evangelismos lá na Praça Santa Teresa, lá na Ponta Grossa. Eu era da Igreja Deus é Fiel, quando eu me converti com o pastor Barros, que foi o meu primeiro mentor, meu primeiro discipulador, primeira pessoa que influenciou em muito a minha vida. Se um dia você assistir esse vídeo, pastor Barros, saiba que eu te honro, eu tenho orgulho de ter sido sua ovelha, até hoje eu me considero sim também sua ovelha. Te amo, beijo em nome de Jesus e obrigado por ter me aguentado e me aguentar até hoje. Bom, mas quando foi em 2012, eu já não estava lá mais na Deus é Fiel. Eu estava na Igreja Batista Betel. E quando foi em outubro de 2012, eu tive a oportunidade de fazer minha primeira viagem para fora do Brasil, que foi para o Haiti. E lá foi uma experiência incrível. Eu consegui viver coisas maravilhosas. Eu pude ser impactado, eu pude abençoar, eu pude ser abençoado. Tem coisas que até hoje influenciam a minha vida pessoal, isso por causa do Haiti. Mas eu não quero falar exatamente do Haiti. Eu quero falar do que me aconteceu lá, de quem o Senhor me apresentou, que foi o pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo da PIB, da Primeira Igreja Batista em Rio Verde, lá em Goiás. E foi natural, espontâneo, aconteceu. Eu me lembro que o primeiro registro que eu tenho na minha mente dele foi numa escada. Era uma casa que a gente estava lá hospedado no Haiti, primeiro andar, e na escada ele começou a demonstrar brincadeiras comigo e tal, e aquilo me chamou a atenção. Eu sei que foi a partir da viagem ao Haiti, a partir dessas brincadeiras internas, que a gente começou a ter uma amizade em 2012. E até hoje eu posso dizer que ele é a pessoa que mais tem influência sobre a minha vida. Antes de casar, ele já me orientava. A viagem ao Haiti não foi a única viagem. Eu já tive a oportunidade de ir lá em Rio Verde 2 vezes, conheci a família dele pessoalmente, a igreja, enfim, os irmãos. No final de 2015, foi 2015, Jesus. No começo de 2015, se não me engano, ou foi 2014, final de 2014, eu fui para a China com ele. Foi uma experiência incrível, foi o momento em que a gente teve mais a proximidade, a gente estava junto toda hora. Enfim, e o nosso coração só cada vez mais só se aliançava, se unia. E quando foi em 2015 a gente fez uma viagem missionária para a Amazônia, eu e a Val. A gente já estava junto com a PIB de Rio Verde, apesar dele não ter ido, mas a gente estava conectado. Antes de casar com a Val, ele me orientou, fez uns papos, algumas conversas com a Valdijane, sempre preocupado, sempre ativo e prestativo, mesmo de longe, tudo via WhatsApp, enfim, ligações, Skype, o que fosse possível. O que eu quero dizer é que o nosso coração é ligado até hoje. Até hoje a gente tem muita amizade, eu tenho um carinho, eu falo aqui dentro Deus sabe o quanto me estremece de gratidão, de alegria, de emoção do Senhor ter me dado o pastor Rodrigo, lá de Rio Verde, Rodrigo Vasconcelos. E o que eu quero dizer para vocês é que houve um momento, já casado, em que nós começamos um trabalho de
de mentoria, de discipulado. E logo no início eu desapontei ele. E eu me recordo que quando ele ficou sabendo que eu fiz o que ele pediu para eu não fazer, ele pediu para desligar o telefone e, enfim, se recolheu. Depois fiquei sabendo por ele e pela esposa dele, a Gleice, que ele ficou de cama o resto da tarde, que chorou. Enfim, o que eu quero mostrar para você é que um verdadeiro discipulador é alguém que se importa com você, é alguém que se dedica a você, é alguém que sente as dores de parto ao ver Cristo sendo formado em você. Então, se você tem essa pessoa, como no caso hoje, além dele, eu tenho a pastora Érica e o pastor Fábio, você precisa valorizar, você precisa honrar, você precisa fazer de tudo para que essas pessoas entendam que tudo que elas têm feito não é desperdício de tempo. E cabe a você a se dedicar, a se empenhar, a ouvir e obedecer, a questionar também, se for possível, mas sempre com um tom de submissão, de respeito, de parceria, de trabalho em equipe com aquele que tem se dedicado tanto para você. Eu me lembro que no início da minha caminhada, o Senhor sempre me deu algumas pessoas para cuidar. É incrível, eu estava pensando nisso antes do pastor Fábio lançar a proposta de fazer esse vídeo aqui. Uma das primeiras pessoas que o Senhor me deu, mas me deu mesmo, foi o Madison e o Marconi. 2 irmãos. Eu lembro que eu trabalhava lá no mercado público, lá aqui de Maceió. E quando a gente se conheceu, eles tinham acho que 10, 11, 12 anos no máximo. E em uma tarde, infelizmente, a gente ficou sabendo que o pai deles tinha sido assassinado logo a alguns metros de onde a gente estava. E foi dali em diante que a gente se uniu ainda mais. Eu tinha uma barraquinha onde eu vendia balas, pirulitos, pipocas lá no mercado. E todos os dias eles estavam comigo, eles trabalhavam carregando, fazendo carrega, aquele carrinho de mão e pegando as compras das pessoas, enfim, eles ganhavam a vida assim desde criança já. E sempre estavam comigo. E o que eu quero dizer é que à medida do tempo, o tempo passando, a gente foi se unindo, mas unindo mesmo. Eu chorei por eles, discipulei eles, briguei com eles, orientei, corrigi, amei, ensinei. Tentei protegê-los, ao mesmo tempo expus aquilo que era para o crescimento deles. Cara, eu fiz de tudo para que eles crescessem. Mas eu lembro que chegou um dia em que eu li isso aqui para eles. Eu disse, principalmente para um deles, eu disse: meu filho, por quem de novo eu sofro dores de parto. Eu fico perplexo de ver, porque um deles ele foi preso. E aquilo, quando eu fiquei sabendo, aquilo tomou meu coração, porque pra você ter ideia, lá na Deus é Fiel, foi na época da Deus é Fiel, as pessoas falavam: cadê os filhos do Diego? Que era quem? O Matos e o Marconi. Pessoas que sempre me ouviram, pessoas que estavam comigo. Quantas vezes nós juntos, lá dentro daquela barraquinha simples, ouvindo, eu lembro como hoje, o lançamento do DVD do Trazendo a Arca, nós chorávamos, era o pessoal passando assim na rua: quanto é o preço da pipoca? Quanto é? É tanto, e ao mesmo tempo a gente enxugando as lágrimas, chorando, se quebrantando, a gente teve experiências juntos. E isso é discipulado. Discipulado é você se dar. Mas o que eu quero dizer é que existem momentos que você que é discipulador vai sofrer, mas entenda que o seu sofrimento é passageiro. E por mais que o seu discípulo ele não te escute, hoje ou amanhã, talvez nunca, o seu esforço é para Cristo por eles, mas é para Cristo. E você que é discipulado, aprenda a honrar, aprenda a se entregar. Até hoje, o mais novo, que é o Marconi, ele já se casou, já tem filho. Eu não tenho, mas ele já tem filho. E até hoje ele me escuta. Até hoje eles me honram. Até hoje eles, apesar da gente não estar tão próximo como antes, mas até hoje eles sabem o que eu fiz por eles e o porquê eu fiz. E o que eu quero dizer é que o que motiva-nos a fazer algo pelo outro é o amor. O amor é a base de tudo. Isso é a chave do discipulado e é algo que acontece naturalmente, não é forçado.
Eu quero ler outro texto bíblico que está lá no livro de Hebreus e diz assim, o escritor dizendo: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Queridos, nós somos essa terra. A Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Não foi só sobre os crentes, foi sobre toda a carne. Deus é justo e está aí para todo mundo. E o que eu quero dizer na perspectiva do discipulado, você recebe chuva de bênçãos, de orientação, de amor, de cuidado, daquele que se preocupa com você. Mas a questão é que nós podemos nos comportar como dois tipos de terra. A primeira terra é aquela que recebe e absorve, mas tem aquela que produz coisa ruim. Isso porque existem árvores, terras, quer dizer que, versículo 8 lá de Hebreus 6, mas se produz espinhos a terra, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aprenda uma coisa, discipulado é um processo, leva tempo. É o tempo da gente aproveitar todas as oportunidades, tudo aquilo que Deus tem nos dado para crescer. E o que eu quero dizer para você é: se comporte como alguém que absorve carinhosamente, atentamente, respeitosamente os seus discipuladores, para que você não, lá na frente, você não escute como Paulo falou aos Gálatas: estou perplexo, porque de novo a gente tem que voltar para o início, como se vocês tivessem abandonado Cristo, como se vocês voltassem a ser bebês. Lembre-se de uma coisa: nós estamos num processo, e o processo ele cresce ou retrocede a partir das nossas escolhas, a partir das nossas decisões. E é isso que eu quero dizer para você. Assim como eu dei o exemplo de que eu fui amado, discipulado, e eu também discipulei. Tudo gira em torno do amor, mas entenda, nem tudo é para sempre. Você não vai ter para sempre o seu discipulador. Não será a vida inteira que vocês vão ter o mesmo tipo de relacionamento. Isso se você crescer, isso se você evoluir. Porque pense, discipulado é para te ajudar a se desenvolver. Mas chega um momento em que o discipulado ele amadurece, ele encontra um novo patamar, uma nova perspectiva, um novo tipo de conduta entre discipulador e discípulo. É isso que eu estou querendo dizer, que o início, o beabá de pegar na mão e fazer você caminhar é algo que, como já foi dito, é para bebê no início. É para pessoas que estão extremamente imaturas. Então, o que você tem feito da sua vida hoje? O seu discipulador tem o que para dizer de você? Você é alguém que retém a palavra e dá bons frutos? Ou você é aquela pessoa que dá frutos ruins? Ouve, entra num ouvido e sai no outro e só gera decepção e tristeza. O que as pessoas falam de você? Quem você tem sido? Então peça a Deus, porque a Bíblia diz em Tiago: quem não tem sabedoria, peça a Deus e Ele dá. Peça a Deus sabedoria para você honrar, para você ser fiel, para você ouvir e gerar bons frutos daquilo que as pessoas têm feito e falado para você e por você. Lembre-se, todo o processo discipulado, como já foi dito várias vezes, é um processo de mão dupla. Você dá, você recebe, você dá. Mas entenda uma coisa, como foi dito lá em Hebreus, que nós precisamos fazer com que a caminhada dos nossos líderes, nesse caso discipuladores, precisa ser leve, precisa ser algo agradável, algo que eles sintam prazer. Pelo amor de Deus, vamos evoluir, vamos crescer, e você só tem crescimento com tempo, com experiências, com a sua entrega, com sua dedicação em conhecer mais a Deus através da palavra de Deus, através da oração. Não tem segredo, não tem mistério, não tem coisa do outro mundo. É aquilo que você já sabe, aquilo que você já conhece. Ouvir e obedecer. Isso foi até um tema de uma das minhas primeiras pregações que eu já fiz na minha vida. Ouvir, não basta ouvir, tem que obedecer. Era assim, não basta ouvir, tem que obedecer. Porque o Senhor Jesus, ele disse: aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Vamos obedecer? Que Deus abençoe muito sua vida, abençoe o seu processo de discipulado.
Você que está discipulando, tenha forças. O Senhor vai te renovar, o Senhor vai dar frutos sim. Você que é discípulo, em nome de Jesus, seja uma pessoa ensinável. Seja alguém que escuta, seja alguém que vai gerar bons frutos, que vai correr como águia, que vai voar como águia, que vai evoluir, que vai ser como uma árvore plantada na beiras do ribeiro, que dá o seu fruto no tempo determinado. Confia, tenha paciência, tenha certeza que o seu discipulador, ele tem o melhor para você, tá bom? Deus abençoe todos. Espero que essa palavra seja bênção para você. Espero que o Senhor encontre espaço através dessa palavra, através dessa meditação, para gerar um crescimento, uma ampliação dos horizontes. E saiba que tudo é processo. Processo leva tempo, exige esforço. Pode ser que você seja machucado porque ovelhas mordem sim, mas em nome de Jesus, permaneça-se firme, decidido a viver por Cristo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Só para vocês verem um pouquinho melhor, eu estou aqui, ó, no condomínio aqui de casa. Desci aqui, lá embaixo é a lagoa. E é isso aí, eu vim para cá para tentar fazer um cenário diferente, algo melhor para vocês. Que Deus te abençoe. Forte abraço.